Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Que alegria, hoje nós celebramos a solenidade para nós, filhos de São Francisco, a solenidade do nosso Pai Seráfico São Francisco. Para toda a igreja, esta é uma memória obrigatória, porque São Francisco é um santo importante para a história da igreja, para a história da vida consagrada. São Francisco é um santo interessante que atrai muitos devotos em todo o mundo, entre os cristãos, entre não cristãos, entre pessoas sem religião, entre pessoas de religiões muito distantes daquilo que foi a experiência de Francisco, mas esse santo que fala ao coração humano. O padroeiro dos animais, padroeiro da ecologia, padroeiro dos poetas. Francisco, um homem que é presente em tantas dimensões da vida da igreja, um santo que com prazer eu vejo que em diversos setores da vida da igreja ele goza de uma grande devoção, de uma grande admiração, ilumina com a sua espiritualidade a vida de tantas pessoas. Que ele interceda por nós. Na antífona de entrada de hoje, Francisco de Assis, homem de Deus, deixou a sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor. Nós continuamos a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje o apóstolo vai dizer assim: certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Paulo vai fazer hoje na leitura um texto autobiográfico. Vai dizer como foi a sua história de perseguidor, de conversão ao cristianismo, de apóstolo, para depois entrar no tema que é aquele trabalho de evangelização que ele fez na comunidade dos Gálatas. Perseguia e devastava a igreja, como ele progredia no judaísmo mais do que os seus colegas na atenção, no conhecimento da lei mosaica. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça se dignou revelar-me. Essa expressão, separar, que é o gesto de Deus que toma alguém para si. Deus que vai escolher essa pessoa para uma vocação, para um ministério. Aquele que me separou desde o ventre materno. Desde o ventre materno, que é a experiência vocacional do profeta Jeremias, mas também no Salmo, que vai ser justamente aquele que nós vamos rezar hoje, se fala desse Deus que desde o ventre materno escolhe uma pessoa. Paulo, apesar da sua história, que ele mesmo admite, de perseguidor da igreja, ele vai reconhecer que o Senhor o chamou desde cedo, chamou para si. Aquele que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, se dignou revelar-me, e para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém. De fato, ele vai continuar nessa carta e vai dizer que somente muito tempo depois é que ele vai para Jerusalém. Mas naquele momento, 3 anos depois, ele vai se encontrar com Cefas. Fiquei com ele 15 dias. Dos apóstolos encontrou somente com Tiago. Escrevendo essas coisas afirma que é verdade. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido da igreja da Judéia que estão em Cristo. Eles apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. Em Paulo nós vemos 2 aspectos muito curiosos da conversão. Primeiro, como ele mesmo vai dizer, que Deus escolheu para si aquilo que aos olhos do mundo menos valia. Paulo é um voraz perseguidor da igreja nascente, um homicida, ele mesmo vai reconhecer isso. Mas por outro lado, nós vemos neste homem que com um empenho perseguia os cristãos, com um empenho ainda maior vai anunciar o evangelho. Quando ele se converte, a comunidade tem receio deste homem, porque sabe que ele é o perseguidor. Os Atos dos Apóstolos contam muito da história de Paulo, e em textos como esse das suas cartas autobiográficas, ele transmite aquilo que ele vive, aquilo que pensa com muita transparência. O salmo de hoje é o Salmo 138. Senhor, vós me sondais e conheceis. Um Deus que se faz próximo, que está com aquele que ele ama. Fosse vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes,
que prodígio e maravilha as vossas obras. O autor, o salmista, é capaz de contemplar a obra de Deus nele mesmo e de reconhecer a grandeza, a majestade de Deus, a maravilha que Deus criou. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Ser conhecido por Deus, ser amado por Deus. Essa plenitude relacional entre cada um de nós, porque não basta que creiamos em uma relação de amor e de Criador de Deus para com todos. É necessário fazer uma experiência pessoal de encontro com o Senhor. Continuamos no Evangelho de hoje, e depois que Jesus é rejeitado pelos samaritanos, ele chega num povoado, que o quarto Evangelho vai dizer que é Betânia. Ali, uma mulher chamada Marta acolhe Jesus em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor. É muito interessante essa expressão, não deixamos perdê-la, porque essa é a expressão bíblica para dizer que você é discípulo de alguém. Paulo, por exemplo, sentava-se aos pés de Gamaliel para dizer que Gamaliel era o seu mestre. Assim, nós encontramos em Jesus mais uma coisa assim que não é comum da sua época. Os rabinos não tinham discípulas. E a comunidade cristã nascente reconhece, este é o texto, o Evangelho é sempre escrito para essa comunidade, que é uma comunidade que tem mulheres. Pense também que nos Atos dos Apóstolos nós temos aquela Lídia, que é aquela que vai fundar a comunidade e que vai acolher os apóstolos na sua casa. Ora, nós temos aqui dois retratos de duas dimensões necessárias ao cristianismo. Marta, que é aquela do serviço da mesa, e Maria, aquela do serviço da palavra, da oração. Marta, que está com muitos afazeres, vai dizer: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Que ela pare o que está fazendo, que pare da escuta da palavra e venha para ajudar. Marta, Marta, dirá Jesus, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Quantas vezes nós estamos assim na vida? Agitados por muitas coisas, perturbados, sem capacidade de nos concentrarmos naquilo que nós fazemos. Fazemos alguma coisa sempre na preocupação daquilo que o outro está fazendo ou não fazendo, ou naquilo que nós deixamos de fazer ou que temos que começar a fazer. A falta de ser centrado. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Concluímos logo que essa coisa necessária está em oração, mas Jesus também gostava de comer, no mesmo Evangelho de Lucas vai dizer. Então era preciso o trabalho de Marta, mas é preciso que nós saibamos dosar na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida nós somos muito Marta, alguns só Maria, mas que é preciso essa união dessas dimensões em cada pessoa, para que nós possamos de fato ter o serviço para o irmão a partir da experiência do Cristo pleno, que nos ensina o valor do trabalho, o valor da escuta da palavra, o valor da oração, o valor do apostolado. Irmãos caríssimos, hoje, como eu dizia, nós temos a grata alegria de celebrar São Francisco, o pobrezinho de Assis, o irmão universal. Francisco é um homem muito completo na sua espiritualidade. É o fundador de uma grande família religiosa e de leigos também, e este homem conseguia exercer o seu serviço de ministro de superior dessa ordem, fazendo prolongados tempos de oração. As fontes franciscanas vão dizer que Francisco fazia até 5 quaresmas por ano. Em uma dessas quaresmas ele vai receber os estigmas, um homem de intensa vida de oração. Assim, não é verdade que Francisco tenha fundado uma ordem apostólica depois daquelas monásticas, mas Francisco ele funda uma ordem mista que, como ele, deve conciliar intensos tempos de oração com tempo de doação aos pobres, ao apostolado. E uma dimensão muito cara do carisma franciscano é aquela da fraternidade. Francisco sente o desejo e o dever de ser irmão. E não basta ser irmão só dos cristãos, é preciso ser irmão dos outros seres humanos, é preciso ser irmão de todas as criaturas. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria.
Tenham todos uma boa festa do Seráfico Pai São Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.